Olá, eu sou o contador de histórias do canal Soneca Literária. Estou aqui para acompanhar o seu descanso. Antes de se entregar ao sono, deixe seu like e inscreva-se no canal e me conte de onde você nos ouve agora e que horas são aí. Respire fundo, acomode-se e relaxe. Uma árvore para dois estranhos. Respirar naquela noite era como deixar o mundo desacelerar por conta própria. O ar entrava suave, saía ainda mais leve, e tudo parecia encontrar um ritmo calmo, bem calmo, como se o corpo lembrasse, sozinho, que ali era seguro descansar. Era uma noite de dezembro fria e silenciosa. A neve caía devagar, floco após floco, cobrindo as ruas com um branco macio que refletia as luzes quentes das casas. Pequenas lâmpadas douradas piscavam nas janelas, desenhando caminhos acolhedores no escuro. O frio não machucava, apenas envolvia. Na pequena cidade de Vale Sereno, a praça central estava quase vazia. No meio dela, erguia-se um lote simples onde, todo ano, moradores escolhiam árvores de Natal cortadas à mão, vindas de um bosque próximo. O cheiro de pinheiro fresco misturava-se ao ar gelado, criando uma sensação limpa, reconfortante, quase familiar. Daniel chegou primeiro naquela noite. O casaco pesado cobria bem o corpo, e o cachecol estava ajustado com cuidado. Ele caminhava devagar entre as árvores alinhadas, observando cada uma com atenção tranquila. Não tinha pressa, apenas sentia que precisava escolher a certa. Uma árvore simples, bonita, que trouxesse um pouco de calor para o apartamento silencioso onde passaria o Natal. Pouco depois, Clara chegou pelo outro lado da praça. Os passos eram leves, cuidadosos para não escorregar na neve recente. Ela segurava uma lista dobrada no bolso do casaco, mas não a consultava. Seus olhos estavam atentos às árvores, como se procurassem algo mais do que galhos bem formados. Talvez uma sensação, um sinal discreto, algo que aquecesse o coração. Foi diante da mesma árvore que eles pararam. Ela não era a maior, nem a mais cheia. Tinha galhos bem distribuídos, um formato harmonioso, e um leve inclinar para a esquerda, como se estivesse em movimento. O cheiro de pinheiro era mais intenso ali. A neve repousava suavemente sobre alguns ramos, refletindo a luz amarela do poste próximo. Daniel estendeu a mão quase ao mesmo tempo que Clara. Ambos pararam, perceberam a presença um do outro, e sorriram de forma contida, educada. Ficaram ali por um instante, sem saber exatamente o que dizer. Não havia tensão, apenas surpresa tranquila. Daniel foi o primeiro a falar, em voz baixa, respeitando o silêncio da noite. Disse que achava aquela árvore especial. Clara concordou, sorrindo, dizendo que tinha pensado a mesma coisa assim que a viu. O vendedor, um senhor de barba branca e olhar sereno, observava a distância sem interferir. O sino preso à barraca balançou levemente com o vento, produzindo um som distante, um tilintar suave, que logo se dissolveu no ar frio. Eles decidiram conversar, não para disputar, mas para entender. Daniel contou que aquele seria um Natal mais quieto. Clara falou que estava tentando resgatar o clima que lembrava da infância, com enfeites simples e luzes mornas. As palavras vinham devagar, sem pressa, acompanhando a respiração da noite. Enquanto falavam, flocos de neve continuavam a cair, e a árvore parecia ouvi-los, firme, paciente. O senhor da barraca se aproximou e, com um sorriso tranquilo, sugeriu algo simples. Disse que aquela árvore parecia grande o suficiente para iluminar dois espaços, duas histórias, se eles quisessem. Não explicou como. Apenas disse. Depois voltou ao seu lugar, como se nada mais precisasse ser dito. Daniel e Clara se entreolharam. O vento trouxe o cheiro de cacau, quente vindo de uma casa próxima. Um sino distante tocou novamente. Havia algo diferente no ar. Um detalhe quase mágico, sutil, como se aquela noite estivesse oferecendo uma possibilidade gentil. Eles decidiram levar a árvore juntos até o banco de madeira ao lado da praça. Apoiando o tronco com cuidado, sentaram-se ali por alguns minutos, apenas sentindo o frio nas bochechas, o calor dos casacos, a presença tranquila um do outro. Clara comentou que tinha enfeites antigos guardados, alguns feitos à mão, outros com histórias escritas no verso. Daniel contou que tinha cartas antigas do avô, guardadas numa caixa, que sempre lia no Natal. As palavras criaram imagens suaves, lembranças boas,
uma sensação de pertencimento inesperado. A árvore parecia brilhar um pouco mais sob a luz do poste. Não de forma intensa, apenas o suficiente para ser notado, ou talvez apenas sentido. Decidiram então algo simples. Dividiram a árvore. Não o tronco, mas o significado. Clara ficaria com ela naquela noite. Daniel ficaria com ela no dia seguinte. A árvore viajaria poucas quadras, mas carregaria 2 natais, 2 histórias, 2 silêncios bons. Na casa de Clara. Mais tarde, a árvore foi colocada perto da janela. Um cobertor repousava sobre a poltrona. A lareira estava acesa, e uma caneca de chá soltava vapor suave. Clara pendurou enfeites com cuidado, lendo as pequenas anotações no verso de alguns. Uma estrela simples foi colocada no topo. Pela janela, uma estrela cadente cruzou o céu. Rápida, discreta, suficiente. No dia seguinte, a árvore seguiu para o apartamento de Daniel. Ele acendeu luzes mornas. Colocou uma música distante tocando baixo, quase imperceptível. Sentou-se no sofá com uma xícara de cacau quente, lendo uma das cartas antigas. O cheiro de pinheiro misturou-se ao chocolate, criando um conforto profundo, seguro, acolhedor. À noite, Daniel encontrou um pequeno envelope preso a um galho. Não estava ali antes. Dentro, um bilhete simples, escrito à mão, desejando um Natal tranquilo e agradecendo pela árvore, pela partilha, pelo encontro inesperado. Daniel sorriu, sentindo algo se aquecer por dentro. Dias depois, Clara recebeu também uma carta, deixada discretamente junto à porta. Falava de gratidão, de calma, de como aquela árvore havia iluminado mais do que um espaço. Ela segurou o papel com cuidado, sentindo o peso leve das palavras. O Natal chegou silencioso, sem pressa, sem excessos. Em 2 lares diferentes, a mesma árvore havia espalhado luz, cheiro de pinheiro, lembranças gentis. E, em 2 corações antes estranhos, algo se acomodou com suavidade. A noite se fechou com calma. A neve voltou a cair devagar. As luzes permaneceram acesas. Tudo estava em ordem. E assim, entre enfeites simples, cartas guardadas e uma árvore compartilhada, o descanso chegou. Profundo, tranquilo, seguro. O mundo ficou distante. O calor permaneceu. E o sono veio como um abraço leve, encerrando a noite com paz. A madrugada avançou com delicadeza, como se soubesse que não deveria interromper o que estava sendo construído em silêncio. A neve voltou a cair em flocos pequenos, espaçados, quase cuidadosos, cobrindo novamente a praça e as ruas estreitas de Vale Sereno. As luzes das casas continuavam acesas, desenhando pontos quentes no frio profundo. Na casa de Clara, a lareira já havia se tornado apenas um brilho baixo, suficiente para manter o ambiente confortável. Ela estava sentada na poltrona, envolta no cobertor macio, observando a árvore iluminada perto da janela. As luzes piscavam lentamente, sem pressa, refletindo-se nos enfeites antigos. Cada um parecia guardar uma história, um tempo diferente, um afeto preservado. Clara segurava a caneca de chá com as 2 mãos, sentindo o calor subir devagar. O aroma suave de ervas misturava-se ao cheiro fresco do pinheiro, criando uma sensação limpa e acolhedora. O silêncio era profundo, mas não solitário. Era um silêncio cheio de presença, cheio de calma. Ela pensou em Daniel, sem esforço, sem ansiedade. Pensou apenas como quem se lembra de algo bom. Um encontro simples, uma conversa sem peso, uma escolha dividida com gentileza. Sorriu levemente, deixando o pensamento seguir seu caminho, como um floco levado pelo vento. No apartamento de Daniel, a noite também era tranquila. Ele estava recostado no sofá, com um cobertor sobre as pernas, observando a árvore agora em seu espaço. As luzes lançavam sombras suaves nas paredes, e a música distante parecia quase parte do silêncio. A caneca de cacau repousava sobre a mesa, ainda morna, exalando um cheiro doce que aquecia por dentro. Daniel releu uma das cartas antigas, não com nostalgia pesada, mas com gratidão. As palavras pareciam diferentes naquela noite, mais leves, mais próximas. Ele dobrou o papel com cuidado e o guardou novamente, sentindo que algo havia se acomodado dentro dele. Algo calmo, bem calmo. O vento soprou do lado de fora, fazendo os sinos da praça tocarem de leve.
Um som distante, espaçado, quase um sussurro metálico que atravessou a noite e se perdeu. Nem Clara nem Daniel ouviram conscientemente, mas ambos sentiram, ao mesmo tempo, uma espécie de conforto inexplicável, como se a noite os estivesse envolvendo no mesmo gesto. O tempo seguiu sem ser contado. Em algum ponto, Clara apagou algumas luzes, deixando apenas as da árvore acesas. Daniel fez o mesmo. Em 2 lugares diferentes, a mesma árvore parecia respirar com o mesmo ritmo lento, espalhando o mesmo brilho suave. O sono começou a se aproximar com cuidado. Não chegou de repente. Foi se acomodando aos poucos, primeiro nos ombros, depois na respiração, depois nos pensamentos, até que tudo ficou mais espaçado, mais lento, mais distante. Antes de adormecer, Clara teve a sensação leve de que aquele Natal estava diferente. Não maior, não mais intenso, apenas mais verdadeiro. Daniel sentiu algo parecido, como se a noite tivesse deixado um presente que não precisava ser aberto. Lá fora, a neve continuava caindo, cobrindo rastros, suavizando formas, deixando o mundo mais silencioso. A cidade inteira parecia adormecer envolta num cobertor branco. E assim, entre 2 casas aquecidas pela mesma árvore, por lembranças gentis e por um encontro inesperado, a noite seguiu cuidando de tudo. O descanso se aprofundou, tranquilo, seguro. O coração ficou leve, e o sono chegou inteiro, fechando a história com calma, deixando apenas a paz ficar. A noite manteve seu ritmo lento, como se tivesse decidido permanecer ali por mais um tempo. Nada pedia pressa, nada chamava para fora do instante. A cidade dormia envolta pelo frio gentil, e o silêncio se espalhava como um cobertor invisível. Na casa de Clara, o chá já havia esfriado um pouco, mas ela continuava segurando a caneca, mais pelo conforto do gesto do que pela bebida em si. A árvore iluminava o ambiente com um brilho constante, sem piscar rápido, sem chamar atenção. Apenas estando. Clara fechou os olhos por alguns segundos, respirando fundo, sentindo o calor da lareira ainda presente nas paredes, no chão, no ar. Quando abriu os olhos novamente, percebeu algo simples e bonito. Um dos enfeites antigos girava levemente, mesmo sem vento. Não girava rápido, apenas um movimento suave, quase imperceptível, como se a árvore estivesse respirando junto com a casa. Clara sorriu, sem surpresa, aceitando aquele pequeno detalhe como parte da noite. No apartamento de Daniel, o relógio na parede marcava as horas em silêncio quase absoluto. O tic-tac era tão baixo que se confundia com a própria respiração. Ele estava deitado no sofá agora, com o cobertor puxado até o peito, olhando para a árvore pela última vez antes de fechar os olhos. A estrela no topo refletia uma luz suave no teto, criando formas lentas, tranquilas. Daniel pensou, sem palavras claras, que dividir aquela árvore tinha sido a escolha certa. Não como decisão lógica, mas como algo que simplesmente se encaixou. Uma escolha que não exigiu esforço. Uma escolha leve. Do lado de fora, a praça central estava completamente branca. O lote das árvores estava vazio agora. Apenas marcas suaves no chão indicando onde elas haviam estado. O poste de luz seguia aceso, iluminando o espaço silencioso. Um floco de neve caiu exatamente onde Clara e Daniel haviam parado horas antes, como se a noite quisesse guardar aquele ponto. Os sinos tocaram mais uma vez, muito distantes, quase imaginários. Um som único, depois nada. E esse nada era confortável. Clara se levantou devagar e apagou a última luz da sala, deixando apenas a árvore iluminada. Caminhou até o quarto com passos lentos, sentindo o piso frio sob os pés. Deitou-se, puxou as cobertas e deixou que o corpo encontrasse sua posição natural. A luz da árvore entrava suavemente pela porta entreaberta, criando um brilho acolhedor no quarto escuro. Daniel fez o mesmo pouco depois. Apagou as luzes, deixando apenas as da árvore acesas na sala. Caminhou até o quarto, sentindo o cheiro de pinheiro ainda presente no ar. Deitou-se e respirou fundo, deixando os pensamentos se espalharem, aos poucos, se dissolverem. Em ambos os lugares, quase ao mesmo tempo, o sono chegou com delicadeza. Não trouxe imagens intensas, nem sonhos agitados. Trouxe apenas uma sensação de continuidade, de calma, de algo bom que não precisava ser entendido. A árvore permaneceu acesa, silenciosa,
cumprindo seu papel invisível de aquecer, de unir, de guardar. Não apenas galhos e luzes, mas um encontro simples, um gesto dividido, uma noite que escolheu ser gentil. Lá fora a neve continuou caindo devagar, cobrindo a cidade com cuidado. O Natal se aproximava em silêncio, como sempre faz quando é verdadeiro. E assim embalados pela mesma árvore, pelo mesmo frio acolhedor e pela mesma paz tranquila, dois estranhos dormiram, calmos, seguros, deixando que o descanso cuidasse de tudo até a manhã chegar. A madrugada avançou quase sem ser notada, como um rio lento passando por baixo de uma ponte silenciosa. Em algum momento indefinido, as luzes da árvore diminuíram levemente o brilho, não por se apagarem, mas por parecerem acompanhar o ritmo do sono que se aprofundava. Na casa de Clara, o quarto estava aquecido de um jeito constante. O cobertor cobria o corpo com peso suave, e a respiração seguia longa, espaçada, tranquila. Em seus sonhos, não havia cenas nítidas, apenas sensações boas. Um caminho iluminado por luzes mornas, o cheiro de pinheiro no ar, uma voz distante dizendo que estava tudo bem. Bem calmo, bem seguro. No apartamento de Daniel, o silêncio era profundo. A cidade parecia muito longe. O frio do lado de fora não atravessava as paredes. Ele dormia de lado, o rosto relaxado, os ombros soltos. Em algum ponto do sonho, a imagem da praça surgiu, vazia e coberta de neve, mas sem solidão. Apenas quietude, apenas paz. A árvore, em ambos os lugares, permanecia firme. As luzes refletiam suavemente nos enfeites, projetando pequenos pontos dourados que se moviam devagar conforme o ar se acomodava. Era como se a mesma árvore estivesse presente nos dois espaços ao mesmo tempo, unindo-os por um fio invisível de calma e gentileza. Do lado de fora, o céu começou a clarear muito aos poucos. Um azul profundo foi surgindo por trás das nuvens finas, anunciando um amanhecer que também não tinha pressa. A neve no chão refletia a luz nascente, criando um brilho macio, quase acolchoado. Um pássaro pousou brevemente no parapeito da janela de Clara. Não cantou, apenas ficou ali, imóvel, sentindo o frio leve da manhã. Depois partiu, deixando o ar ainda mais silencioso. Na rua de Daniel, o mesmo tipo de luz tocava os prédios baixos, escorrendo pelas fachadas, entrando pela janela sem chamar atenção. Era uma luz que não acorda, apenas acompanha. O Natal estava muito próximo agora. Não como evento, não como expectativa, mas como estado. Um estado de calma, de cuidado, de pequenas escolhas gentis que se espalham sem esforço. Clara virou-se na cama, encontrando uma posição ainda mais confortável. Daniel respirou fundo, o peito subindo e descendo com regularidade. Nenhum dos dois despertou. Não era necessário. O descanso ainda tinha espaço para permanecer. E assim, enquanto o dia começava lá fora e o mundo seguia seu curso silencioso, a noite continuou existindo por dentro. Uma noite boa, segura, aconchegante. A história seguia completa, mesmo sem palavras. O encontro já havia acontecido. A árvore já havia cumprido seu papel. Agora, tudo o que restava era isso: respirar, descansar e deixar o sono cuidar do resto. O amanhecer avançou apenas um pouco mais, como se respeitasse aquele descanso profundo. A luz entrou pelas frestas das cortinas com suavidade, sem contraste, sem pressa. Era uma luz que não exigia olhos abertos. Apenas existia, acompanhando o ritmo lento da respiração. Na casa de Clara, o ar estava morno e tranquilo. O cheiro de pinheiro ainda permanecia, misturado ao leve perfume do chá esquecido na sala. A árvore seguia iluminada, firme, silenciosa. Os enfeites não se moviam mais, como se também estivessem repousando. Tudo parecia em equilíbrio. Clara dormia profundamente agora. O corpo havia encontrado um descanso completo, desses que não precisam de sonhos elaborados. Apenas uma sensação contínua de segurança, de aconchego, de pertencimento. O coração batia num ritmo calmo, bem calmo, como se tivesse finalmente desacelerado junto com o mundo. No apartamento de Daniel, o mesmo silêncio bom se espalhava. O quarto estava em penumbra, e o frio lá fora não se fazia sentir. A árvore iluminava a sala distante, lançando um brilho suave que atravessava o corredor e tocava a parede do quarto. Era uma presença discreta, constante,
quase protetora. Daniel dormia sem tensão no rosto. Os pensamentos haviam se dissolvido completamente. Não havia passado nem futuro naquele instante. Apenas um agora confortável, suspenso, onde nada precisava ser resolvido. Lá fora, a cidade começava a acordar devagar. Um carro passou ao longe, sem ruído agressivo. Uma porta se abriu em alguma casa próxima, depois se fechou. Sons suaves, espaçados, que não quebravam o encanto da manhã. Apenas lembravam que o mundo seguia, com cuidado. A praça central permanecia coberta de neve. O lugar onde a árvore havia sido escolhida estava vazio, mas não esquecido. O chão parecia guardar o calor discreto daquele encontro, mesmo sob o frio branco. O poste de luz ainda estava aceso, resistindo por mais alguns minutos antes de se apagar sozinho. Em algum ponto entre o sono e o despertar, Clara e Daniel respiraram fundo quase ao mesmo tempo. Um gesto simples, inconsciente, como se o corpo reconhecesse algo familiar, algo bom. A árvore, em seus dois lares, parecia completar aquele ciclo silencioso. Não precisava fazer mais nada. Já havia aquecido, unido, iluminado. Agora, apenas permanecia. O Natal estava ali, não anunciado, não ruidoso, apenas presente. E assim, envoltos por luz suave, por silêncio gentil e por um encontro que não precisava de promessas, os dois continuaram dormindo. O descanso seguia profundo, seguro, aconchegante. E a história, completa em sua simplicidade, se acomodou no silêncio, deixando apenas a calma ficar, enquanto o sono, tranquilo e constante, cuidava de tudo. A manhã continuou a se abrir com delicadeza, como um pano de luz sendo estendido devagar sobre a cidade. Não houve ruptura entre a noite e o dia, apenas uma transição suave, quase imperceptível, respeitando o descanso que ainda acontecia por dentro. Na casa de Clara, a árvore permanecia acesa, embora o brilho já fosse quase desnecessário diante da claridade que entrava pela janela. Ainda assim, ninguém a apagou. Ela fazia parte do clima, do cuidado silencioso que envolvia tudo. O cheiro de pinheiro misturava-se agora ao ar fresco da manhã, criando uma sensação limpa, renovadora, sem pressa de mudar nada. Clara respirou fundo durante o sono, virando-se levemente. Um pensamento sem forma passou por ela, algo como confiança. Não em alguém específico, mas no próprio caminho. No simples fato de que gestos pequenos podem aquecer dias inteiros. O corpo relaxou ainda mais. Pesado, confortável, seguro. No apartamento de Daniel, a mesma luz tocava as paredes com suavidade. A árvore, vista de longe, parecia mais simples agora, menos iluminada, mas ainda presente. Daniel dormia profundamente, e o cobertor subia e descia num ritmo constante. O silêncio era tão completo que qualquer preocupação parecia não ter permissão para entrar. Lá fora, a neve começava a derreter um pouco mais, formando pequenos fios de água que escorriam pelas calçadas. O som era quase inexistente, um murmúrio baixo que se misturava ao ar frio. A cidade acordava sem alarde, como se tivesse aprendido algo com a noite. Um sino distante tocou uma única vez, talvez de uma igreja, talvez apenas levado pelo vento. Não marcou hora, apenas existiu. Um detalhe breve que aqueceu o coração, sem motivo claro. Em ambos os lares, as cartas, os enfeites, os objetos simples pareciam guardar algo invisível. Não lembranças específicas, mas a sensação de que aquele Natal já estava completo, mesmo antes de acontecer oficialmente. Como se o essencial já tivesse sido vivido. A árvore, silenciosa, cumpria agora seu último papel. Não o de iluminar, nem o de unir, mas o de permanecer. Às vezes, permanecer é o maior gesto de cuidado. O sono continuou profundo. Não havia necessidade de acordar. A história não pedia mais acontecimentos. Apenas esse alongar de paz, esse repouso que se estende como um cobertor bem ajustado. E assim, enquanto o dia seguia seu curso lá fora, Clara e Daniel continuaram descansando, envolvidos pela mesma tranquilidade, pelo mesmo frio gentil, pela mesma árvore que, mesmo dividida no tempo, permanecia inteira no sentido. Tudo estava em ordem, tudo estava calmo, e o descanso seguiu, lento, seguro, conduzindo suavemente ao sono, onde a noite ainda vive, tranquila, dentro de quem descansa.
O tempo parecia ter aprendido a andar mais devagar naquela cidade. Não havia urgência no ar, nem expectativa apertando o peito. Apenas a continuidade tranquila de algo que já estava completo. Na casa de Clara, a árvore começou a se apagar sozinha, luz por luz. Não de uma vez, mas aos poucos, como estrelas que se despedem do céu quando o dia já consegue iluminar tudo por conta própria. Nenhuma escuridão tomou o lugar. Apenas a luz natural assumiu. Suave, suficiente. A sala permaneceu acolhedora, silenciosa, segura. Clara dormia profundamente. O rosto estava sereno, os músculos relaxados, como se o corpo tivesse encontrado um descanso antigo, desses que não acontecem sempre. A respiração seguia lenta, espaçada, confortável. Não havia sonhos definidos, apenas uma sensação contínua de bem-estar, como um lago sem ondas. No apartamento de Daniel, algo parecido acontecia. As luzes da árvore permaneciam acesas, mas mais discretas agora, quase misturadas ao brilho da manhã. A música distante havia cessado durante a noite, deixando apenas o silêncio bom, aquele que não pesa. Daniel respirava fundo, o peito subindo e descendo em um ritmo calmo, bem calmo, como se o próprio tempo respirasse junto. Do lado de fora, a cidade seguia acordando em partes. Uma janela se abriu, depois outra. Passos distantes ecoaram suavemente pela rua coberta de neve. Nenhum som agressivo, nenhuma interrupção brusca. Apenas sinais de vida seguindo com cuidado. A praça central continuava branca, tranquila. O lugar onde a árvore fora escolhida permanecia intacto, como se guardasse uma memória invisível. Um banco coberto de neve refletia a luz clara da manhã, e o poste finalmente se apagou, cumprindo seu papel silencioso da noite. Em algum ponto daquele amanhecer lento, Clara e Daniel respiraram fundo novamente, quase ao mesmo tempo, como se algo dentro deles tivesse se alinhado. Não acordaram, não precisaram. O descanso ainda era necessário, ainda era permitido. A árvore, agora apenas uma presença calma em cada lar, parecia guardar um último gesto invisível. Não magia evidente, não promessa. Apenas a certeza silenciosa de que encontros simples podem deixar marcas duradouras, suaves, boas. O Natal estava ali. Não nas ruas cheias, não nos relógios, não nos anúncios. Estava naquele estado de quietude, naquele cuidado com o tempo, naquele calor discreto que permanecia mesmo quando tudo parecia parado. E assim, enquanto o dia avançava lá fora e a vida seguia seu caminho gentil, o sono continuou cuidando de Clara e Daniel. Um sono profundo, aconchegante, seguro. A história se alongava em silêncio, sem precisar dizer mais nada. Tudo já havia sido dito no descanso. Tudo já estava em paz. O descanso permaneceu como um campo amplo, sem limites visíveis. Não havia mais começo, nem fim claros. Apenas a continuidade tranquila de uma sensação boa. A cidade inteira parecia respirar nesse mesmo ritmo, como se tivesse aprendido, por algumas horas, a ser gentil consigo mesma. Na casa de Clara, o dia já estava completamente claro, mas o quarto permanecia em meia luz. As cortinas filtravam o brilho do sol, transformando-o em um dourado suave que se espalhava pelo teto. O ar estava fresco, limpo, e o cheiro de pinheiro ainda era perceptível, discreto, confortável. Clara virou-se lentamente, encontrando uma posição ainda mais aconchegante, como se o corpo pedisse apenas mais um pouco daquele silêncio bom. No apartamento de Daniel, a manhã também seguia calma. A árvore permanecia ali, simples, quase comum à luz do dia, mas ainda carregando algo especial. Não era visível, era sentido. Daniel dormia profundamente, com a expressão tranquila de quem não carrega preocupações naquele instante. O mundo parecia distante, abafado, como se estivesse do lado de fora de uma porta fechada com cuidado. Lá fora, o frio começava a ceder levemente. A neve derretia devagar, formando pequenos caminhos de água que refletiam o céu claro. O som era quase inexistente, um sussurro contínuo que se misturava ao vento leve entre as árvores da praça. Nenhuma pressa, nenhum excesso. Em algum ponto entre o sono profundo e o despertar que ainda não vinha, Clara teve a sensação suave de que aquele Natal seria lembrado não por grandes acontecimentos, mas por esse estado de calma rara. Daniel sentiu algo parecido, como se tivesse recebido um presente invisível,
daqueles que não se embrulham, mas permanecem. A árvore, silenciosa, cumpria agora seu papel final. Não iluminava mais. Não unia ativamente. Apenas permanecia como testemunha tranquila de um encontro simples que havia aquecido dois caminhos diferentes. Às vezes, isso basta. O tempo seguiu seu curso, mas sem pressionar. O dia avançou lá fora, enquanto a noite continuava existindo por dentro. O sono ainda era profundo, ainda era seguro, ainda era bom. E assim, entre luz suave, silêncio confortável e um frio que não machuca, a história seguiu repousando. Não precisava de novos passos, nem de novas palavras. Tudo estava em ordem. Tudo estava calmo. E o descanso continuou, gentil e constante, conduzindo devagar, muito devagar, para um sono tranquilo, onde nada precisa ser feito, e tudo pode simplesmente ser. O momento se estendeu como um suspiro longo, desses que não pedem fim. A calma não se dissipou. Ela apenas se acomodou melhor, encontrando cantos mais profundos para repousar. Na casa de Clara, um feixe de luz atravessou a cortina e desenhou uma linha suave no chão. Nada se moveu com pressa. O quarto manteve o mesmo silêncio acolhedor, como se o dia tivesse decidido esperar do lado de fora. Clara respirou fundo durante o sono, um movimento lento, regular, quase meditativo, e o corpo afundou um pouco mais no colchão confortável. O cheiro de pinheiro seguia presente, agora misturado ao ar fresco que entrava por uma pequena fresta da janela. Era um aroma que não chamava atenção. Apenas permanecia, discreto, constante, como uma lembrança boa que não precisa ser revisitada o tempo todo para continuar viva. No apartamento de Daniel, a árvore permanecia imóvel, simples à luz da manhã. Os enfeites já não brilhavam como na noite anterior, mas pareciam mais verdadeiros assim, quietos, naturais. O silêncio era tão pleno que até os pensamentos pareciam ter adormecido junto com ele. Daniel virou-se lentamente, encontrando uma posição ainda mais confortável. Os ombros relaxaram. A respiração se aprofundou. Não havia expectativa de acordar, nem desejo de permanecer dormindo. Apenas aquele estado suspenso, onde tudo está exatamente como deveria estar. Lá fora, a cidade seguia despertando aos poucos, mas de maneira respeitosa. Um portão se abriu em algum lugar distante. Passos leves cruzaram uma calçada. Um cachorro latiu uma única vez e se calou. Sons suaves, espaçados, que não invadiam, apenas existiam. A praça central já não estava completamente branca. Pequenas áreas do chão apareciam sob a neve que derretia devagar. O banco onde ninguém se sentava refletia a luz clara, e o vento passava por ali sem força, apenas marcando presença. A árvore, mesmo agora em dois momentos diferentes, parecia guardar o mesmo significado. Não como símbolo grandioso, mas como um ponto de conexão simples. Um gesto dividido. Um encontro breve que não exigiu mais nada além de gentileza. O Natal seguia próximo, mas sem urgência. Não precisava ser alcançado. Já estava ali, naquele descanso compartilhado, naquela quietude que não se explica. E assim, enquanto o dia avançava lá fora e o tempo retomava lentamente seu curso habitual, dentro de Clara e Daniel a noite continuava viva. Uma noite boa, segura, acolhedora. O sono ainda cuidava de tudo. A calma permanecia, e a história seguia repousando, suave, inteira, como um pensamento que se dissolve lentamente, deixando apenas a paz ficar. A calma não se quebrou. Ela apenas se aprofundou, como se encontrasse um lugar ainda mais confortável para permanecer. O tempo seguia, sim, mas de um jeito quase invisível, respeitando aquele intervalo raro em que nada precisa ser feito. Na casa de Clara, o silêncio parecia ter peso macio. O quarto guardava o calor da noite, mesmo com o dia já instalado do lado de fora. O cobertor acompanhava cada movimento mínimo do corpo, ajustando-se sem esforço. Clara respirava com tranquilidade, como se cada inspiração fosse um acordo silencioso com o descanso. Em algum ponto do sono, uma imagem suave surgiu. Não era um sonho completo, apenas um fragmento. A praça iluminada, a árvore ainda coberta de neve, a sensação de mão segurando o tronco com cuidado para não deixá-lo cair. Não havia rostos nítidos, apenas a certeza de não estar sozinha. A imagem se dissolveu sem resistência, deixando apenas conforto.
No apartamento de Daniel, o ambiente seguia igualmente quieto. A árvore permanecia ali, simples, quase comum, mas carregando algo que não se via. O ar estava limpo, frio o bastante para ser agradável. Daniel dormia com a testa relaxada, os pensamentos completamente ausentes. Era um descanso inteiro, profundo, desses que reorganizam tudo por dentro sem precisar explicar como. A luz da manhã avançou mais um pouco, tocando a base da árvore, subindo lentamente pelo tronco, alcançando os galhos mais baixos. Não houve brilho intenso, apenas clareza. Uma clareza tranquila, sem exigências. Lá fora, o vento mudou levemente de direção. Fez os galhos das árvores da praça se moverem com suavidade, espalhando pequenas gotas de neve derretida. O som era quase imperceptível, como um sussurro longo que se misturava ao ar frio. A cidade seguia acordando aos poucos, mas não invadia aquele espaço de descanso. Era como se cada casa tivesse sido envolvida por um acordo silencioso de gentileza. Um acordo para não apressar, para não cobrar, para permitir. Clara se moveu novamente na cama, encontrando um ponto ainda mais confortável. Daniel fez o mesmo, em outro lugar, quase no mesmo instante. Dois gestos simples, sincronizados sem intenção, como se algo invisível ainda os mantivesse ligados por aquela noite compartilhada. A árvore continuava ali, cumprindo sua presença final, não como centro de atenção, mas como base. Um ponto firme onde tudo pôde se apoiar, ainda que por pouco tempo. O Natal seguia próximo, mas já não importava quando chegaria. O essencial já havia acontecido. O silêncio, o cuidado, o encontro leve, tudo isso já estava guardado. E assim, sem pressa alguma, o descanso continuou. A respiração seguiu lenta, profunda, segura. O mundo ficou distante, e a história permaneceu repousando, envolta em calma, permitindo que o sono continuasse fazendo o que sabe fazer melhor, cuidar. Pouco antes de despertar, quando o sono ainda envolve tudo com delicadeza, algo se acomodou de vez naquela história. Na casa de Clara, ela abriu os olhos devagar. Não houve susto, nem pressa. Apenas a consciência suave de estar ali, aquecida, segura. O quarto estava banhado por uma luz clara e gentil. Por um instante, ela ficou imóvel, ouvindo o próprio respirar, sentindo o silêncio bom que ainda permanecia. Então, levantou-se com calma e caminhou até a sala. A árvore estava ali, simples, bonita, inteira. Não brilhava mais como na noite anterior, mas parecia ainda mais verdadeira a luz do dia. Clara tocou um dos galhos e sentiu o perfume de pinheiro subir de leve. Foi então que percebeu algo preso entre os ramos, perto do tronco. Um pequeno envelope de papel claro, dobrado com cuidado, que não estava ali antes. Ela o abriu devagar. Dentro, havia apenas algumas linhas escritas à mão. Palavras simples, sem pressa, falando sobre aquela noite fria, sobre dividir algo sem perder nada, sobre como uma árvore havia aquecido mais do que uma casa. Não havia promessa, apenas gratidão, e um desejo silencioso de que o Natal fosse leve, calmo, verdadeiro. Clara segurou o papel por alguns segundos, sentindo o peso suave daquele gesto. Sorriu. Um sorriso tranquilo, que não precisava de resposta imediata. Guardou o bilhete junto aos enfeites antigos, sabendo que ele também fazia parte daquela história agora. No apartamento de Daniel, quase no mesmo instante, ele despertou com a mesma calma. Levantou-se e foi até a sala, onde a árvore ainda permanecia firme, serena. Ao se aproximar, percebeu algo preso a um galho mais baixo. Um pequeno cartão simples, com uma fita discreta. Daniel leu em silêncio. As palavras falavam de um encontro inesperado, de como dividir não diminui, de como aquela árvore havia iluminado mais do que uma noite. Não havia expectativa, nem cobrança, apenas um agradecimento sincero, e a sensação de que algo bom havia sido compartilhado. Ele dobrou o cartão com cuidado, sentindo o peito aquecer. Não como paixão repentina, não como urgência, mas como um reconhecimento calmo. Algo que se encaixa, sem esforço. Lá fora, a praça central já não estava coberta de neve. O chão aparecia aos poucos, revelando o caminho de pedra onde tudo havia começado. O poste de luz estava apagado agora, descansando. Um sino distante tocou uma única vez, breve, quase imaginário.
como um fechamento gentil. O clímax não foi um encontro apressado, nem uma decisão grandiosa. Foi aquele instante silencioso em que Clara e Daniel, em lugares diferentes, entenderam a mesma coisa. Que dividir aquela árvore havia sido mais do que um acordo prático. Havia sido um gesto raro de cuidado. Um ponto de encontro no meio do inverno. O resto veio naturalmente. A árvore cumpriu seu papel até o fim das festas, espalhando cheiro de pinheiro, luz suave e lembranças boas. Depois, foi devolvida à terra, como manda o ciclo, encerrando sua passagem com respeito e gratidão. Clara seguiu seus dias com mais calma. Daniel também. E, mesmo quando a rotina retomou seu ritmo, algo permaneceu diferente. Mais leve, mais aberto, mais atento aos pequenos gestos. O Natal passou como sempre passa, em silêncio, em detalhes, em calor discreto. E aquela história ficou guardada, não como algo que terminou, mas como algo que completou. Agora, não há mais nada a acontecer. A noite pode fechar-se devagar. O corpo pode descansar por inteiro. A respiração pode se tornar longa, tranquila, segura. A árvore já cumpriu seu papel. O encontro já aqueceu o que precisava aquecer. E o sono chega suave, como neve caindo devagar, cobrindo tudo com cuidado, encerrando a história em paz.